Estamos iniciando hoje nosso primeiro podcast da Casa Habilitar. E estamos com dois convidados muito especiais, que é o Dr. Paulo Franco e o Dr. Tiago Franco, que é nutricionista. Dr. Paulo, gostaria que o senhor se apresentasse para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Não é muito comum se convidar um médico mais antigo. Eu sempre aprendi que a gente deve conversar com os profissionais mais antigos. Eles têm boa experiência. E eu quero parabenizar pela clínica. Eu fiquei maravilhado quando vi aqui um Habilitar, né? Muita coisa boa acontece nesse lugar aqui. Eu já percebi, ouvi algumas histórias muito interessantes. Bom, a minha vida, eu me fiz como anestesista aqui na cidade, mais de 40 anos. Mas há mais de 10 anos comecei a estudar também medicina integrativa, homeopatia e ortomolecular. E atuo atualmente fazendo isso aqui na cidade. E você, Tiago, me conta um pouquinho da sua carreira, como é que é trabalhar com seu pai? Então, primeiro agradecer o convite para o podcast. Então, eu era comerciante, fiz cirurgia bariátrica há uns 26 anos e fui gostando da parte nutricional. Ele, como migrou para medicina integrativa, ele falou para mim: Tiago, faz a nutrição que você gosta, que você vai me ajudar, que eu quero um consultório, mas eu quero estar com algum nutricionista. Eu queria que fosse você. Fiz a faculdade até aqui na FOA, depois me especializei bastante, com até vários cursos juntos com meu pai, para a gente poder tratar os pacientes, entendeu? De forma de cuidar da saúde dos pacientes, entendeu? Não sem achismo, sem inventar, entendeu? Base bem científica, trabalhar bem com os nossos pacientes pela saúde deles. A Clínica Habilitar, né, é uma clínica que faz atendimento de crianças, adolescentes, autistas. E a gente preza muito para o que vai ser o futuro dessas crianças, né? Por isso que eu até convidei vocês, porque tem tudo uma ligação, o autismo com a alimentação, com a parte do TDAH, o açúcar tem muita relação com a agitação da criança. Então, tem muita coisa que a gente pode somar e compartilhar para os pais que não conhecem muito, né? Porque, igual a medicina funcional integrativa, tem, às vezes, alguns alimentos que interferem no nosso desenvolvimento. Conforme a gente já estava até conversando, parte de câncer, pode vir algum metal pesado, algumas coisas nesse sentido. Então, gostaria que o senhor passasse para a gente, para as mães, para os pais que vão estar assistindo, o que é importante para eles? Já tratar desde pequenininho para que se torne um adulto mais saudável. Você, Tiago. É muito importante, Luciana, que você está falando, que, na verdade, a gente deveria pensar nas crianças antes de gerá-las, né? Existem na neurologia, existem os chamados filhos das noites de sábado. Não sei se você já ouviu falar, né? Filhos que são gerados em situações de vulnerabilidade, de intenso estresse da mãe, do pai, até de brigas, né? De conflitos. Então, a saúde da gente começa na nossa origem, né? E, na verdade, a gente tem que cultivar uma vida familiar saudável, amigável. Os casamentos precisam buscar auxílio, né? Ou no padre, ou no pastor, no psicólogo. A gente que é médico, a gente escuta muito, né? As queixas. E é duro a gente não poder fazer mais do que o remédio, porque o remédio faz muito pouco, né? A gente tenta ajudar. Eu já percebi aqui, conhecendo muito pouco da clínica de vocês aqui, como que vocês dão um apoio extra-remédio, né? É uma clínica multidisciplinar, né? Ela tem uma equipe aqui de psicólogo, de fonoaudiólogo, né? Isso. E treinamento parental, né? Muito importante, não só a criança, a gente tem que focar na família. Cuida da família, cuida do pai, da mãe. Puxa vida, isso é um sonho, viu? O que você falou é certo. Tipo assim, as doenças ligadas ao autismo, TDAH, elas estão muito ligadas ao açúcar. Sim, mas é o açúcar refinado. Mas essa parte de açúcar onde, assim, tem muita energia. A criança já vem com muita energia cerebral, né? Tem uma ativação muito rápida.
A gente, com alguns pacientes que eu trato lá no consultório, que tem TDAH, a gente puxa muito, assim, a gente não tira a infância. Porque fim de semana ficar fazendo muita restrição não é legal. Mas durante a semana, durante os dias de aula, para concentração melhor, para aprendizado, a gente reduz o carboidrato. Mas não é reduzir o carboidrato e colocar, tipo assim, proibir ele. Não, ele come carboidrato de índice glicêmico mais lento, né? Que é uma batata doce, uma batata inglesa, um arroz. Uma comida mais natural. Entendeu? Com menos carboidrato, há mais vegetais, a proteína não está na quantidade certa, porque é uma criança, até mesmo que ela precisa para se desenvolver. Mas a gente tira um pouco de energia durante os dias da semana para ela conseguir ter uma concentração melhor nas atividades, principalmente da escola, entendeu? Para o aprendizado. E para no dia a dia conseguir se manter com a energia mais saudável, mais estabilizada, entendeu? Porque senão fica na sala de aula, não se concentra, se mexe mais. E normalmente você vê, no consultório é muito engraçado. Você deve acontecer muito aqui com você. Você tá fazendo uma consulta com a criança, as mães ficam preocupadas. Ah, mas ele tá aí do seu lado, indo aí, não sei o que eu falo. Não tem problema, não me atrapalha. Eles são acelerados. Eles são muito ativos, né? Não param e não atrapalham. Entendeu? Porque você, tipo assim, o profissional que tá ali para tratar, para ajudar o paciente, ele tem que se habituar ao ambiente. Entendeu? Eu coloco, a criança roda, vem do meu lado, pergunta o que eu estou escrevendo, pergunta o que eu estou digitando. Às vezes a consulta demora mais, sim, demora. Entendeu? Mas você quer a saúde do paciente? Então você tem que se dedicar. Não é só ganhar dinheiro. É se dedicar pela saúde do paciente, para a melhora dele. Então a gente trabalha muito isso, principalmente lá. Entendeu? A gente vê que você também trabalha isso. Entendeu? Aqui na clínica. Acabei de encontrar o gelado, né? A gente teve um calhadozinho lá, enquanto a gente estava esperando para gravar. Tipo assim, são crianças que têm energia 100%. São. Então, o cérebro deles está 24 horas funcionando. Aí, quanto mais açúcar consome, mais acelerado fica. E, tipo assim, a gente tem que entender que, tipo assim, não só a gente entender para tratar no consultório, que eles vêm para a gente organizar isso. Então, lá no consultório, eles vão agir diferente. Então, a gente tem que aí conseguir conscientizar a família, que a família toda tem que entrar no ambiente. Não adianta a criança fazer a restrição, o pai e mãe tá lá comendo bolo de chocolate, um monte de besteira, entendeu? Consumindo, e a criança sendo proibida. É isso que a gente fala muito aqui na clínica, né? Porque hoje em dia você vê 40 horas de aba, 20 horas de aba. Só que as pessoas levam muito a pé da letra. 40 horas de aba. Mas que hora essa criança vai ser criança? Ela tem condição de ficar 40 horas dentro de uma clínica? Não, porque a aba é clínica, escola e casa. A gente tem que dividir essas 20 horas, essas 30 horas, no dia da criança. Não adianta deixar só numa clínica, aí vai para casa, o pai não continua, e a escola também não continua. Então ele faz aquele aba só na clínica, isso não desenvolve. A mesma coisa com a nutrição. Não adianta a gente proibir de comer se a gente está comendo. E se tem na geladeira de fácil acesso. A gente demonstra para eles, né? Assim, eles são, principalmente as crianças, são um espelho do que a gente é. Entendeu? Tanto que estou eu aqui hoje, junto com ele. Olha, o Thiago está falando de cadeira, né? Porque quando ele era criança, onde ele ia comer, depois que ele saía, a gente sabia que ele esteve ali, né? Que o negócio ficava muito bagunçado. E eu fui aprendendo, ele tem mais um irmão e uma irmã, e durante a minha vida de pai e mãe, né? Tem 47 anos de casado, e eu fui aprendendo que as crianças estão mais interessadas no que fazer com a gente do que com as coisas que a gente dá. Né? E a gente, às vezes, inverte isso. A gente pensa que quanto mais dá brinquedo, quanto mais dá passeio, lá o que seja, vai melhorar. Eles estão querendo a gente, a nossa presença, a nossa companhia. Isso que o senhor falou é muito importante. Eu estou tendo esse exemplo dentro da minha casa, né? A minha filha, eu liberei o celular para ela. Ela tinha livre acesso, entre aspas, né? Porque era monitorado. Então, tinha alguns aplicativos que ela não conseguia entrar. Só que ela pegava o celular, o que ela queria, no tempo dela, e ficava ali. Quando chegou no carnaval, eu falei assim, acabou o celular. Não tem mais celular. Aí deixa ela sem celular, ela ficou um pouquinho contrariada, mas aí a gente ainda aproveitou que voltou às aulas. Então, eu falei assim, não, Alice, está de volta às aulas, acabou férias, chega de celular. Hoje ela é outra criança. Com 20 dias sem tela, ela voltou a sorrir. Aquela criança que estava sempre irritada.
ela não sorria, hoje ela já sorri, ela conversa mais. Você vê que ela procura a gente para fazer um jogo, dever de casa. Ela mesma já está fazendo as atividades dela sem eu cobrar. Então, isso que você falou também é muito importante, né? Eles sentem a nossa falta. Às vezes acaba que a gente fica naquela função na correria do dia a dia, bota em curso, bota um monte de coisa, achando que está abafando, e na verdade eles querem que a gente fique sentado ali um pouquinho do lado deles. Né? E você falou da restrição, quando você restringe alguma coisa, você está dando mais segurança para o seu filho. É interessante como quando a gente dá uma total liberdade, a Bíblia fala que um filho criado ao seu próprio rumo é a vergonha da sua mãe. Provérbios fala isso. E é impressionante, sabe, como a gente vê. Você deve conhecer gente que é criado ao seu bel prazer. É o que nós estamos vendo o mundo aí, né? E até ler a rua, né? É como se eu largasse minha filha numa rua, sozinha, porque eu não sei o que ela está acessando ali. Verdade. Doutor Paulo, o que você vê de diferente dos outros profissionais? É uma pergunta difícil, né? Bom, na verdade, nós vivemos numa cidade muito boa, viu, em termos de saúde. Temos ótimos médicos, ótimos profissionais. Eu tenho lá no meu consultório uma foto grande assim, com alguns colegas mais antigos, que alguns já foram, a maioria já foi, e dos quais eu aprendi bastante, sabe? Então, o que eu tenho de especial? Na medicina ortomolecular, na medicina integrativa, a gente valoriza muito a origem das doenças. E, na verdade, o convencional é se cuidar dos sintomas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem um tumor. Eu vejo que tanto os profissionais como a própria família têm essa ideia de que tem que tirar aquilo ali urgente, como se alguma coisa maligna tivesse ali fazendo algum mal a ela. Mas a medicina integrativa, ela já entende diferente. Algo aconteceu com o metabolismo que criou aquele tumor. Então, como se o tumor fosse a ponta do iceberg. Então, será que não foi uma deficiência de vitamina, de minerais? Será que não foi uma intoxicação com agrotóxico? E a gente tem condições de averiguar essas coisas e atuar, fazendo detox, entendeu? As dores, tratar das dores, mas tentar descobrir de onde elas vêm, para a gente atuar exatamente na causa da dor. E, principalmente, nas causas emocionais das doenças. Porque eu sou daquela linha que eu acredito que a doença começa aqui na cabeça da gente. Entendeu? Na homeopatia se fala muito em barreira seletiva, sabe? Tem pessoas que você chega e ofende ela, não está nem aí. Ela tem uma barreira ótima que ela não se incomoda com isso, não. E tem outras que você fala alguma coisa assim que para você não foi nada, mas para ela é tudo. Aquilo desencadeia uma série de problemas na mente, ela nunca mais esquece daquilo. É difícil o ser humano entender o ser humano, né? Mas a gente tem que, quando for falar de doença, a gente precisa perguntar para a pessoa o que te traumatizou, se aconteceu alguma coisa. Essa pergunta eu sempre faço, sabe? E às vezes a gente escuta coisas da semana passada, às vezes a gente escuta coisas de 20 anos atrás. Entendeu? E aí entra a homeopatia, que é muito bom nessa questão emocional também, sabe? Ajuda muito. E quando a coisa aperta, e as doenças mentais têm muito a ver com a alimentação. A gente aprende isso, sabe? Aí eu me valho do meu socorro do lado. E você, Thiago, o que você vê de diferente dos outros profissionais? Eu trabalho, assim, como que eu vou te especificar? Assim, eu trato o paciente, assim, não é só a alimentação. Assim, às vezes a minha consulta se torna uma parte psicológica. Entendeu? Porque o alimento está ligado a muitos fatores. Não é só, eu vou emagrecer, eu tenho que tratar isso, eu estou com doença tal. Sim, a gente faz, igual eu falo, eu não uso suplementação. Suplementação, remédio, eu falo para você usa o médico. Entendeu? Toda a parte vitaminosa eu coloco para o médico fazer. Tenho conhecimento porque ele me passou esse conhecimento. Sobre tudo.
O que ele me faz fazer os cursos junto com ele, para me entender como é que funciona, para me saber o que eu estou falando. Mas eu trato o paciente, tipo assim, de uma forma individual. Cada paciente é um paciente. Tem casos de pacientes que precisam, assim, de um tratamento até via WhatsApp, entendeu? Eu já tive casos de pacientes me ligar de porta de farmácia querendo fazer Ozempic porque eu não consegui emagrecer, estava desesperada. Eu mandei fazer consulta com ele e procurar mais uma psicóloga, porque o fator não era a alimentação. O fator era psicológico. Então, tipo assim, então eu tenho que entender que às vezes eu sou um psicólogo, não só um nutricionista. Por isso que, tipo assim, a minha primeira pós-graduação é em transtornos de base psicológica, que é da cirurgia bariátrica, que acontece muito isso. E você vai, tipo assim, você vai se humanizando na dieta, no plano alimentar que você faz. Eu falo assim, na nutrição não é mágica. Eu não vou conseguir te emagrecer de hoje para amanhã. Mas o tratamento vai de pouco em pouco encaixando, se tornando fácil. Eu falo para o paciente assim, eu quero que você aprenda a comer e eu não veja você mais. Mas que todo mundo à sua volta vai saber que sou eu que te tratei. Nossa, você mudou, nossa, você emagreceu, nossa, você está super bem. Eu mudei meus hábitos alimentares por causa do meu nutricionista, Thiago. Porque ficou do meu lado, me deu assistência no WhatsApp, conversou comigo, teve paciência. Então eu trato cada paciente individualmente e com tipo, um carinho especial. Pode saber, todo paciente meu é único. Tem todo o carinho. Porque, tipo assim, eu não achava nada da nutrição, fiz a nutrição, me achei demais, eu amo a minha profissão. Ele tentou que eu mudasse até para medicina. Eu falei para ele assim, não, meu papel aqui é ser nutricionista, eu faço muito bem, eu amo o que eu faço. Entendeu? E todo meu paciente tem todo o carinho, entendeu? Do que eu tenho para, tipo assim, fazer ele mudar. É só o paciente querer também, né? Tem isso também. Doutora Luciana, agora eu é que estou querendo saber o que é diferente. Eu já vi muita coisa diferente aqui, mas eu queria que você falasse o que é diferente na sua clínica, o que você faz diferente. Eu sou pediatra, né, com formação em autismo e sempre cuidei de crianças. E autismo agora está muito evidente, não é porque tem mais autistas, eu acho que está sendo mais diagnosticado, né, que antigamente não era tão diagnosticado igual é hoje. Antigamente era as crianças diferentes que não tinham diagnóstico. Provavelmente eram os autistas sem diagnósticos. E a clínica veio para ter aquele olhar mais multidisciplinar, porque a mãe vem até o consultório, tem aquela consulta, e eu vou ver ela daqui a um mês. Na clínica, não. Na clínica eu consigo acompanhar a criança mais de perto. Ela passa por mim, ela vai passar pela psicóloga, pelo educador físico, pela nutricionista, psicopedagoga, e a gente faz um trabalho interdisciplinar mesmo, porque todos os profissionais, inclusive eu, a gente conversa. A gente conversa daquela criança, a gente monta o plano terapêutico para ela e a gente faz o acompanhamento. Então, eu estou aqui como pediatra e estou como uma parceira das famílias, que eu acho que é o diferencial, porque aqui a gente acolhe as famílias, a gente escuta o problema delas, se precisar a gente vai na escola, a gente conversa com os avós, conversa com os tios, então a gente acolhe a família num todo, não é só aquela consulta de consultório. Eu acredito que esse seja o meu diferencial. Esse mundo de uma consultinha e ir embora, parece que a tendência é acabar, né? Porque realmente é isso, a gente tem que ser amigo do paciente, conhecer ele reportar a gente daqui a mais um tempo, né? Isso eu acho que é fundamental. E tem que ser uma consulta de qualidade, né? Uma consulta mais demorada, porque você não consegue colher a história da criança, do seu paciente, em 10, 15 minutos. Então, aquelas consultas de 40 minutos, uma hora e meia, dependendo da família, do que a família traz para você, né? Porque às vezes não é só a criança, às vezes você tem que conversar com a mãe, separado do pai, ou a mãe junto com o pai, e depois que a gente vai ver a criança. Então, assim, é um desafio, mas eu acredito muito nesse diferencial. Eu imagino o drama que você vive quando tem que conversar com a mãe separado do pai, porque a mãe não pode ficar junto com o pai. Você já teve algum caso de mãe que veio aqui com esse negócio de, como é que é? Medida protetiva, assim, de repente não pode se aproximar, né? Tem isso, ainda né? Não, mas a gente tem casos de pais divorciados que a gente tem que conversar com a mãe e depois tem que conversar com o pai. Eles não aceitam conversar junto. Você imagina isso na cabeça de uma criança.
a gente tem que ter muita pena dessas crianças e se aproximar realmente para tentar ajudar ao máximo, né? Porque o futuro que você falou no início, né? Futuro, como é que vai ser o futuro disso? Isso aí não acontece só com, tipo assim, te falo que isso acontece demais. Eu lido muito com isso. Um dia a mãe vem com o filho. É uma alimentação. Aí tipo assim, a mãe faz certinho. Aí quando vai pra casa do pai, o pai acha frescura, entendeu? Faz totalmente diferente. Porque eu acho que a criança não precisa daquilo, o adolescente, normalmente o adolescente, né? Não precisa fazer daquele jeito. Entendeu? Não tem muita aceitação. E fica essa competição entre os dois. Acontece muito. Essa relação dos pais, né? Tipo assim, mas na sua condição, embola mais a cabeça da criança ainda. Se eu vejo os adolescentes, tipo assim, que são mais tranquilos, não mais tranquilos, porque o adolescente nunca é tranquilo. Entendeu? Deve ser muito mais complicado lidar com essa parte. É que a gente preza muito pelo acolhimento da família, né? Porque a criança ela só vai ter o sucesso se a família estiver bem. Então não adianta a gente trabalhar aqui e levar para uma casa desorganizada, onde não vai ter a repercussão do tratamento, né? Então a gente preza muito isso para acolher todo mundo. Então, Thiago, é interessante, né? Você fez cirurgia bariátrica e para mim é um exemplo, porque ele é muito disciplinado, ele faz física constantemente, se alimenta regradamente, mas o que você diria para alguém que já fez bariátrica e que não tem um corpo assim como o seu, não consegue se disciplinar dessa maneira? O que o seu trabalho pode ajudar uma pessoa que não está conseguindo vencer só com a bariátrica? O bariátrico tem um fator psicológico. Ele se vê, tipo assim, eu falo, no meu posicionamento. O pessoal acha que, tipo assim, ele tem um corpo já atlético, tá há muito tempo já. Tipo, eu tenho, hoje, tô chegando a 15 anos de bariátrica. Tipo assim, emagreci dos 145 para 70 quilos, entendeu? 6, 7 meses consegui fazer esse feito, mas foi tipo assim, uma luta diária. Porque você correr, você abdicar, né, de várias coisas para conquistar um corpo, assim, é meio que um fator mais difícil. Mas, eu falo assim, eu não tinha o acompanhamento de ninguém. A gente vai fazer cirurgia, recebe uma cartilha, entendeu? Com a dieta básica. Entendeu? Os meus pacientes que são bariátricos, hoje eu tenho alguns pacientes bariátricos que têm excelentes resultados. Tipo, a gente fala que tem uns que estão até bem parecidos comigo. Entendeu? Com físicos bonitos, entendeu? Com um corpo bem saudável, que conquistaram sabendo que não é imediatismo e é constância. Entendeu? A gente tem visão distorcida, tem a compulsão alimentar, às vezes anorexia. Assim, são vários fatores que a cirurgia bariátrica vai trazer para alguns pacientes. Outros vão para o alcoolismo. Então, tipo assim, tem várias direções. O tratamento nutricional não é só fica na parte do alimento. Assim, você procurar um profissional que tem essa base psicológica, que já tem que entende todo o percurso de transtornos, porque você tem da vigorexia e anorexia. Então, você pega todos eles. Entendeu? Tem paciente que fez bariátrica que, tipo assim, quer ficar igual um palito. Não quer comer, porque gosta de ser magro demais, que é outra vida. Entendeu? Mas ao mesmo tempo também não tem saúde. A gente fala, né? O cálcio está no osso e no dente. Entendeu? Quando os pacientes emagrecem demais, os dentes ficam ruins. Você vê que o bariátrico está ruim, até se olhar os dentes dele, você vê que é ruim. Então, você vê muita coisa. Aí, o acompanhamento comigo, assim, nutricional, que me fez até o diferencial, uma alimentação balanceada, entendeu? Frequentemente me reforçar psicologicamente, entendeu? Não tive nenhum profissional, então eu lutei contra isso sozinho, entendeu? Mas tenho ajuda da família, entendeu? Que está sempre me apoiando. Tem dias que você está desanimado, não quer comer direito, entendeu? Assim, meu corpo está horrível, estou mal, só como é que eu estou gordo. As pessoas acham que a gente é de ferro, que a gente é super-herói. De vez em quando então, você fez uma pós-graduação específica de isso foi a primeira pós. Entendeu? Que a minha missão era tratar o bariátrico, né? Até na faculdade ninguém gostava de atender, no ambulatório ninguém gostava de atender o bariátrico, me colocaram para atender. Mas tipo assim, fazer essa parte psicológica no consultório. Por isso que o diferencial, tipo assim, para conseguir o objetivo do corpo,
é frequentemente estar com um profissional te acompanhando. Não precisa ser todo mês, mas frequentemente você ir. Às vezes nem pela montagem da dieta, mas pela conversa. O profissional vai te encaminhar melhor no que você está fazendo. Não é só, eu vou montar a dieta e você sai andando. Entendeu? Porque como uma criança, né? Ela aprende a andar, mas nunca caminha sozinha. Os pais estão sempre apoiando. Né? Por exemplo, a caminhada é só com os pés. E depois, o suporte. O pai e a mãe estão sempre dando suporte. Por mais velho que seja. Mas esse corpo seu aí tem muito a ver com a genética também, né? 100% genética. É muito, por exemplo, é muita dedicação, tipo assim, frequentar a academia, treinar, entendeu? É superar limite o tempo inteiro, entendeu? Não é muito fácil, não é fácil. Aliás, isso é a vida, né? A vida é superar limites, né? A gente enfrenta a todo momento, né? Não adianta você falar assim, não consigo. É sempre tentar. O Ford, né? Henry Ford, ele dizia assim, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. E se você acha que pode, você vai fazer tudo para poder. Mas se você acha que você não pode, já não vai conseguir. Eu queria agradecer a presença do Dr. Paulo Franco e do Dr. Tiago Franco por estar participando do nosso primeiro podcast aqui da Clínica Habilitar. Acredito que novas oportunidades irão aparecer também. E vocês que estão assistindo aí, não deixem de seguir o Dr. Paulo Franco e o Dr. Tiago no Instagram e a gente aqui no canal.